Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, seja bem-vindo ao Só Ouvir, no uma hora de oração, uma hora de louvor, uma hora de ensino. Eu ensino você a colocar o diabo debaixo dos seus pés, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que o Satanás e seus demônios venham colocando outros em nosso lugar. Vem aí, povo de Deus, entenebrecendo a nossa mente, bugando a nossa mente, apagando a nossa mente. É como eu conto para vocês, o diabo veio apagando a minha mente e ele quis me apagar literalmente. E graças ao meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu estou aqui, gente. Eu me tornei carta viva de Cristo. Hoje, gente, eu conto o meu testemunho e o meu objetivo é estar ajudando você não cair aí, nas garras do diabo, não deixar ele aí, prender você. Se ele vier prendendo você, é você que prende ele. Se ele vier dando checkmate em você, é você que dá um checkmate nele. E não aceite de maneira nenhuma que ele venha aí prendendo, escravizando você, matando você, de maneira nenhuma, sendo que o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus Cristo venceu, ele venceu a morte. O Senhor Jesus Cristo matou a morte. Se ele venceu a morte, ele BAM! É isso mesmo, povo de Deus. Nós damos risadas, nós fazemos aqui com muita reverência, mas é muito sério o que nós estamos falando. Eu tenho dado grito aqui, eu tenho falado com vocês de asilo, eu tenho falado com vocês de escolas, eu tenho falado com vocês de conselho tutelar, eu tenho falado com vocês aqui, da OAB, eu tenho falado com vocês, gente, de vários assuntos. E levo para vocês em todos os assuntos, em todas as áreas, eu levo a palavra de Deus. E eu mostro para vocês aí, que a palavra de Deus, ela é toda divinamente inspirada para estar nos ajudando. Em todas as áreas, ela vai estar nos ajudando, nos redarguindo e nos corrigindo, povo de Deus. Então, nós não podemos deixar de ler a Bíblia, nós não podemos deixar em qualquer situação. Vai para a Bíblia, é a fonte verdadeira, é onde você encontra Deus. Olha, eu convido você, eu falo com vocês, vai para uma igreja. Vai para uma igreja e permaneça naquela igreja. Não fique mudando de uma igreja para outra, fazendo aí, tour numa igreja e em outra. Vai para uma igreja, fica ali na igreja e procura conhecer Deus. É quando eu conto para vocês que eu sempre estive na Igreja da Graça, no ministério do missionário R.R. Soares. E, gente, eu falo vocês, conto meu testemunho, o que aconteceu durante esse período, mostro para vocês aí, o mover de Deus, o poder de Deus aí, manifesto na minha vida, e o que aconteceu quando os outros ministérios ali, tudo ali, veio, veio aí, tentar roubar o meu testemunho. É aí que eu ensino vocês. É aí que eu falo com vocês, ensino as crianças a dar aí, chute na canela do Satanás. Eu ensino as crianças a apagar os dardos dos malignos. Do maligno, é dos malignos, né, povo de Deus? Porque é uma legião, é o Satanás e seus demônios. É como ali naquela passagem ali, gente, onde o Senhor Jesus chegou e expulsou ali uma legião ali do corpo do homem ali, e aqueles espíritos foram para aquela manada de porco, onde os porcos se atiraram ali, do precipício abaixo, né? Então, onde o Senhor Jesus foi, houve ali, um manifestar do poder de Deus. E quando eu conto para vocês o meu testemunho, o meu objetivo é mostrar para vocês que onde vocês chegarem, onde vocês colocarem a planta dos seus pés,
ali Deus dá para vocês por herança. E explico para vocês, ele vai dar por herança se você levar a palavra dele, porque Deus não tem compromisso com outra palavra que não seja a dele. Então, tenha a palavra de Deus cingida no seu coração, inscrita na sua mente. Torne aí a sua mente a mente de Cristo e o seu coração a lâmpada do Senhor, cada dia mais iluminado, cada dia aí que você buscar ler a Bíblia, aprender de Deus, essa palavra vai estar cingida no seu coração. E como eu disse para vocês, gente, eu contei para vocês os testemunhos de quando eu estive lá na casa dos meus pais. Eu fui para voltar e eu fiquei lá 1 ano e meio ali, cuidando da minha mãe. E nesse tempo, gente, eu fiquei lá, mas eu fiquei estudando. Eu mostro para vocês assim, olha, os 2 cadernos que dessa época ali que eu estava estudando. Um deles é esse caderno aqui, gente, ó. Tem estudos e mais estudos. Ontem eu apresentei para vocês ali o estudo que eu fiz sobre a graça. E nesse outro caderno, gente, que também eu estudei, dei continuidade aos estudos, eu estudei aqui, ó, os 3 tipos de graças. De graça, gente, não é uma graça só, né, povo de Deus? Os 3 tipos de graça. E, gente, foram estudos que deram ali, ó, uma binada de 360 graus na minha vida. Eu estive lá, mas eu não, como eu digo para você, você não foi para a igreja, você ficou sem congregar esse tempo todo. Gente, eu fiquei sem congregar, eu fui para cuidar da minha mãe. E nesse momento estava uma pressão para cima de mim. E a igreja, gente, que eu falo com vocês ali que no início ali, que o pessoal levantou ali para poder ir contra os cristãos. E eu fiquei do lado dos cristãos. E eu falo com vocês ali que eles, nesse tempo, eles construíram a igreja. Inclusive meus pais doaram lá o que tinha que doar para construir a igreja. E, gente, a confusão foi tão grande que eu não podia ir nem nessa igreja, entendeu? Eu não podia ir nessa igreja lá. Foi uma confusão, povo de Deus. Aquele povo que eu ajudei, que eu fui lá e preguei a palavra de Deus, arrumaram ali, foi se levantou, gente, um tsunami pra cima de mim, todo mundo. Eu volto a lembrar vocês, a pessoa a qual eu defendi e a qual eu fiz parte do grupo é a senhora que ficou lá falando que estava com câncer. Mas essa pessoa, antes ali de estar essa fala de que ela estava com câncer, eu fui passear na casa dela, fui dar um passeio na casa dela. E nós ficamos conversando no quarto lá, no quarto da casa dela. E, gente, ela falou comigo do que o vizinho estava fazendo lá com ela. E eu falei a palavra de Deus para ela. Eu disse para ela de a gente ficar ali rancoroso, ficar guardando mágoa. O que acontece? Eu disse para ela, gente, ali só vendo que ela estava muito magra, mas sem saber se aquela senhora estava com câncer ou não. Eu dei a palavra de Deus. No momento que ela veio falando dos vizinhos, eu dei a palavra de Deus. É como eu prego para vocês aqui, ó. No momento que vier uma situação contrária, no momento que vier aí, ó, um problema, leva a solução, que é a palavra de Deus. Foi assim que eu venci todas as investidas do diabo. Venci todas as investidas do diabo. E não me importa aí, ó, qual é o título que a pessoa está ali, qual é a patente da pessoa. Veio para cima de mim, jogou um problema para cima de mim, eu devolvo, eu apago o dardo do maligno no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nome esse no qual nós temos autoridade, gente, autoridade. E povo de Deus, hoje, sexta-feira santa, povo de Deus, eu conto para vocês que eu cheguei aqui em Santa Luzia, agora é meio-dia 18, hoje é dia 3 de abril de 2026, povo de Deus. E a Sophie está aqui pregando para vocês,
na alegria, na disposição a qual Deus me deu. Deus tirou ali o espírito de morte da minha vida e colocou um espírito de vida. E eu falo com vocês que enquanto houver fôlego de vida nas minhas narinas, eu vou estar anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu vou estar aqui, tirando as suas dúvidas, eu vou estar aqui respondendo vocês, eu vou estar aqui acordando vocês. Acorda! E fiquem acordados! Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré! E povo de Deus, como eu estava falando com vocês, hoje, sexta-feira, povo de Deus, e o mundo comemora aí, fala que é sexta-feira santa, o dia da morte de Senhor Jesus Cristo. E nessa alerta que eu dou para vocês, eu cheguei aqui em Santa Luzia e eu fui para a igreja, não tinha culto, e eu fui para lá e eu falei aqui dentro da minha casa, meu Deus do céu, hoje, sexta-feira santa, é dia dos cristãos comemorar, porque hoje é o dia ali em que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou, nos libertou, e aí o povo vai ficar aí, eu vou jejuar até meio-dia, porque Cristo morreu. É aí que eu chamo vocês, gente. Busque conhecer a palavra de Deus, busque ler a Bíblia, vai para a igreja, fica numa igreja, permaneça ali na igreja, ouça pregações, leia a Bíblia, gente, assistem filmes, e em tudo que você for fazer, leva Deus com você. Não importa onde que você vai entrar, leve Deus com você e apresenta Deus para os seus amigos, para as pessoas às quais vocês entrarem em contato. Apresenta Deus. Ouça o que elas estão falando, mas apresenta Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Excelso, o Maravilhoso, o Deus que tem o controle de todas as coisas na palma da mão dele. É esse Deus que vocês têm que apresentar para as pessoas. Não importa com o que elas vêm aí para o seu lado. Apresenta a Deus e mostra aí a autoridade que vocês têm no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E que o Senhor Jesus, Ele é o nosso único intercessor. É quando eu falo com vocês aqui, que quem tem o Pai, tem o Filho. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, igual eu estava falando com vocês, eu conto para vocês que eu estive lá na minha comunidade, eu fui para me voltar e eu fiz um estudo. E eu falei desse estudo que eu fiz, gente. Estou mostrando para vocês os cadernos ali que eu fiz, dos estudos que eu fiz. E eu estou apresentando para vocês o outro caderno. Eu fiz um estudo aqui, olha. Aqui, olha. Seja audaz, longanimidade e os 3 tipos de graça. Eu vou ler para vocês um tipo de graça e vou voltar para vocês aqui no estudo anterior que eu comecei a mostrar para vocês. Só vou mostrar para vocês aqui, ó. A graça divina revolve em nós um desejo de conhecer a Deus e nos capacita a responder o convite divino para estarmos em relacionamento com Ele. E aí, povo de Deus, começa o estudo. Aí eu começo falando da primeira, da segunda e da terceira graça. Mas nós vamos falar aqui, gente, do primeiro estudo que eu fiz da graça, eu só estudei sobre a graça de Deus. E aqui eu estudei os 3 tipos de graça. E aqui, gente, eu fiz o estudo e falei com vocês sobre a graça e falei com vocês que esse estudo, ele me levou lá nessa palavra Durim e Turim. E eu fui ler aqui, gente, olha, em Apocalipse 4, o versículo é o 6.
Eu li aqui em Apocalipse, olha, e havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Serebi babá, serebi coi canta lá, serebi garaganda lá, barraná, serebi gandarasse, ele canta lá, badá, serebi gandarasse, serebi gandarabadahadramanasse, itre canta lá, badá, serebi gandarabadahadramanasse, serebi gandarabadahadramanasse, itre que canta lá, dá, serebi, dereri, 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 halamanasse, dereri, gandarabadahadramanasse, e dererish, 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 dererish. Alabadasse de cui canta alabadahadramanasse, dereri, gandarabadahadramanasse, dereri, cui canta ledasse, dereri, gandarabadahadramanasse, e dererish, dereri, canta alabadahadramanasse, dereri, gandarabadahadramanasse, dereri, gandarabadahadramanasse, dereri, gandarabadahadramanasse, e dererish, dereri, canta alabadahadramanasse, dereri, gandarabadahadramanasse, dereri, gandarabadahadramanasse, e dererish, 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 dererish. Olha, povo de Deus, eu tô mostrando para vocês os cadernos e para você estar preenchendo o caderno tem que ter ali tempo, né? Uma das perguntas aqui é quanto tempo eu usei ali para estar preenchendo esses cadernos. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz o estudo e assim, ó, ainda há aqui, ó, para mim tá completando, né? Então eu fiz o estudo nessa época que eu estive lá e como eu falo com vocês, ali os louvores que eu escrevi também foi nessa época e gente, e foi um tempo ali, ó, Enelemanasse, Dericanta, Rabadahadramnasse, Derigandradahadramnasse, Derigandradahadramnasse, e Derish, Dericanta, Rabadahadramnasse, Derish, Dericanta, Rabadahadramnasse, Derigandradahadramnasse, ele Derish, Dericanta, Rabadahadramnasse, Derigandradahadramnasse, Derigandradahadramnasse, Delibidas, e Derish, 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 ele delasse, Dericanta, Rabadahadramnasse, Derigandradahadramnasse, Derigandradahadramnasse, e Derish, Dericanta, Rabadahadramnasse, Derigandradahadramnasse, 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 e Dericanta, Rabadahadramnasse, Derigandradahadramnasse, 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 ele Derish, Derigandradahadramnasse, 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 e Derish, Dericanta, Rabadahadramnasse, Derigandradahadramnasse, Derish, 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 e Derish, Derigandradahadramnasse, 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 e Derish, 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 Derish. E povo de Deus, tem aqui o caderno, olha, eu fiz a oração, que é chegado o reino de Deus, e aqui eu tá aqui, ó, observador real, e foi um estudo, gente, igual eu conto pra vocês, teve todo um processo, todo um processo, e quando eu fui lá, e eu venci, aí vocês vieram, agora bebasse, derigoi giganamanahamasse, derigandarasse, itricantarasse, derigandarasse, 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 e derish, 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 alabadasse, dericantarabadarabanasse, derigandaramanahadramanasse, derigandarasse, derigandarasse, ele derish, 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 alabadasse, derigandaramanase, derigandaramanase. E como eu postei para vocês, eu repostei aí para vocês a virada do ano e eu ali dando curso fé e fazendo ali bem diferente ali do que os pastores têm costume de fazer. Eles pegam a apostila e dá aí o curso fé de uma vez. Eu
eu dou o curso Fé aos poucos, vou ensinando as pessoas aos poucos, porque o meu objetivo é que elas aprendam a viver a fé real. É igual eu falo com vocês, eu fui na igreja, eu fiz o curso e eu saí praticando. É quando eu falo com vocês, da vez que eu ouvi ali o nome do Senhor Jesus, eu cheguei na minha casa e sentei no braço do sofá ali, quando falou ali do cheque em branco. Nella masse di ricanta la badaha della masse di ricanta la lasse e di ricanta la badasse di ricanta la badaha della masse di ricanta la badasse e di ricanta la badaha della masse di ricanta la badaha della masse di ricanta la lasse di ricanta la masse e di che canta la badasse di bianca una masse di ricanta la badaha della masse di ricanta la badaha e di rishi di ricanta la badasse di ricanta la badaha della masse di ricanta la badaha della masse e di rishi. Aí, povo de Deus, eu falo com vocês, eu conto para vocês o testemunho, a primeira etapa que eu lá em Pedro Leopoldo que eu passei, e conto para vocês o meu testemunho, a segunda etapa, que é aqui em Santa Luzia. E aí eu já falo com vocês que eu não vejo a hora de contar para vocês. Quando eu falo de Santa Luzia, se levantou aí um cordel de morte para cima de mim. Eu conto para vocês do banco, o que aconteceu lá no banco, as senhoras que estavam lá no banco, depois veio genro, veio marido, tudo aqui na minha loja. E aí, gente, é o absurdo, é a injustiça que eu conto para vocês. E eu ali, inocente, sem saber de nada. Eu já tinha passado lá em Pedro Leopoldo, E aí, vim para Santa Luzia. E aí é que eu prego para vocês das vãs repetições. E aí é que está aí essa postagem aí, no Facebook para vocês estarem entendendo. Aí, e quem me acompanha sabe aí, como que foi o meu começo aí, Eu comecei postando, gente, postando e anotando ali o meu entendimento ali embaixo de cada versículo. Tá aí para quem quiser ver, gente. E como eu falo para vocês, todo o processo que eu passei, eu postei. Falo com vocês aí, lá da minha roça. Falo com vocês aí da caminhada que eu fiz lá na Pampulha, né? Lá na Lagoa da Pampulha. E tudo, gente, eles com o maior deboche pra cima de mim, assim, com o maior deboche. Por quê? Já mandaram muitos e não deu resultado. Aí quando dá resultado, eles vêm cá e quer, errou, mas errou feio. Mirou aí, a menina dos olhos de Deus. E na hora que mirou e atirou, o tiro voltou que nem um bumerangue. Pá! Na testa. Tá acostumado a fazer e não dá em nada, né? Dessa vez, vocês miraram na menina dos olhos de Deus. E no momento que vocês disparou aí o gatilho, voltou nas suas testas, um por um. É igual eu anunciei lá atrás. Eu trago um por um aqui e coloco debaixo dos meus pés, no lugar dele, debaixo dos meus pés e amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é assim, povo de Deus, que o povo de Deus tem que fazer, tem que despertar, tem que acordar e ficar acordado e não aceitar aí, essas mazelas do diabo, não aceitar essa injustiça do Satanás. E como eu falei com vocês, gente, eu comprei o imóvel, eu estou no que é meu, comprei e paguei, eu comprei e paguei. E aí, gente, meu imóvel está lá embaixo. Tá vazio lá embaixo, eu estou aqui exalando saúde, posso fazer o que eu quiser, trabalhar no que eu quiser, e tá lá meu imóvel cheio de entulho, igual eu tirei foto aí pra vocês, e eles querendo que eu vou lá e limpo o imóvel, igual eu fiz
Aqui, eu cheguei aqui, limpei o imóvel, inclusive tirei o pessoal aí da padaria, um por um, mandei embora, e no momento que eu mandei embora, que o pessoal, eu dei um tempo pessoal, falei com eles estão com todo abuso pra cima de mim, eu falei com eles o tempo que eu tava dando para eles ficar aqui, e falei com eles, chegar nessa data eu vou voltar aqui. Nem precisou de voltar, porque eles entenderam o meu recado e saiu. E na hora ali do que o pessoal já estava arrumando para sair, vem uma advogada aí, de quinta categoria. Não me importa nome. O que eu estou falando com vocês é o que está escrito na palavra de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. Nem nome que se nomeia. Problema é seu. Vocês que ficam com essas tripeiras para lá, bem longe de mim, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aqui para vocês, aqui, mirou, atirou, voltou na testa. O bumerangue aí para vocês. Toma aí o bumerangue. E desde quando que vocês vão ficar aí roubando as coisas dos outros, as bênçãos dos cristãos? Só se for um cristão muito desinformado. Mas eu estou aqui, de segunda a segunda, anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo, ensinando o meu povo a colocar o Satanás e o seu satanista debaixo dos meus pés. E eu falo com vocês, galegas, vagabelas, catineias, patricinhas. E quando eu falo, gente, eu tô falando é no feminino e no masculino. Acabou pra vocês. E não vem com ameaça não, porque a ameaça do mal é só manha. Sai com essa religiosidade, como eu digo para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós temos que estar no caminho, com nossos olhos fitos no Senhor, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Firma os seus olhos em Deus, busca conhecer Deus. E Deus, o Deus Pai, Deus Pai é o autor e consumador da fé. O Deus Filho é o verbo que se fez carne, é o Senhor Jesus Cristo, é o verbo que se fez carne, e é o caminho, a verdade e a vida, é onde nós temos de estar. E o Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje, ele foi crucificado, trazendo para nós libertação, trazendo para nós vida. Aí vocês vão ficar aí na sexta-feira santa, Jesus morreu, morreu, né? Você viu? Ai, não aguento nem ver aquela cena onde que o Senhor Jesus estava todo ensanguentado. Eu informo para vocês, cada gota do sangue do Senhor Jesus derramado ali naquela cruz, vida. Cada gota que foi espargida ali na cruz é vida para nós. É libertação, é força, é poder. Então você, cristão, quando chegar alguém lá, você chegar na casa de alguém e estiver assistindo o filme aí, crucificação do Senhor Jesus aí, informa para ele a realidade e fala com ele. É um filme que está lembrando aí, o dia da nossa libertação, e cada gota desse sangue,
cada gotícula desse sangue, agora você chega lá, vai assistir o filme e a pessoa fica com dó. Você também vai ficar com dó? Aí o que vira? Dois derrotados. Leva a palavra de Deus aonde você for. É como eu conto para vocês. Eu ia jogar videogame lá com meu filho. Eu ia pregar para ele. Eu ia falar aí do poder que tem o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E quando estava ali no chefão, eu falava com ele ali, ó. Ô Stanley, esse chefão pro Senhor Jesus aí não é nada. Quando você fala o nome do Senhor Jesus, ele cai por terra. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aí, gente, eu falo com vocês. Todo mundo começa a falar comigo. Tudo que a senhora vai falar é a palavra de Deus. Tudo que vai falar é a palavra de Deus. É lógico, gente, que se você é cristão, onde que você for, você vai levar quem? Você vai levar um vento? Você vai levar aquela velha criatura que você Maria vai com as outras? Leva o Senhor Jesus. E quem é o Senhor Jesus? É a palavra. Senhor Jesus é a palavra. A palavra ele está enxertada na palavra. Porque ele é o verbo que se fez carne. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu entendi. Vocês entenderam, povo de Deus? Por que eu estou aqui todos os dias contando o meu testemunho? Eu conto meu testemunho aí, de todas as maneiras, mas sempre aí, contando a verdade, o que realmente aconteceu. E, gente, a parte que eu mais gosto de contar é a parte que está ali, eu e o Senhor Jesus. Como eu contei para vocês, as minhas caminhadas que eu fiz e os lugares que eu fui, que eu nunca iria, porque não tinha pessoas para ir comigo. E eu fui ali sabendo que o Senhor Jesus estava ali, lado a lado comigo. Quando ele disse na palavra dele, não temas, eu sou contigo, eu vou contigo. E aí, como eu disse para vocês, aqui dentro da minha casa, eu ali morrendo de medo, aterrorizada, e eu li a Bíblia e na Bíblia estava escrito ali, o verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E no que eu li, eu entendi bem assim, então eu não estou confiando em Deus o suficiente para me poder sair dessa situação. E ali eu fui, eu voltei, eu peguei o meu carro, eu fui, voltei a buscar meus meninos na escola, voltei a fazer as minhas coisas. E aí, gente, a atitude das pessoas me assustava. Eu passava perto das pessoas, as pessoas assustavam comigo, tomava aquele choque assim. E eu conto para vocês do padre, porque eu conto do padre porque os meus filhos estudavam, veio aqui para Santa Luzia e foi estudar na escola do padre. E aí, Stanley e Stephanie foi para a escola militar e o Stênio ficou na escola do padre. E Stênio ficou e eu coloquei Stênio na van. E ali eu voltei a buscar Stênio. E no momento que eu estava chegando na escola, o padre estava lá jogando lá um ramo lá, um galho lá parece que eles estavam limpando lá dentro da escola, e ele estava jogando um galho de árvore pro lado de fora do muro. Quando ele olhou pro meu carro, gente, e não foi só ele. Eu conto para vocês dos eventos que teve do Paulo Sabino e que eles faziam de tudo para mim não ir. Teve eventos do Paulo Sabino que eu não fui. E, no entanto, no momento ali do culto lá, do evento,
eu dormindo aqui em casa, eu acordava gritando, berrando. E todas as vezes que eu acordei, eu gravei, gente, porque eu fiquei apavorada. Eu gravei e mandei pro grupo do WhatsApp da igreja. Eu não mandei para pessoas, gente, que não sabia de nada, não. Eu mandei para o grupo, no grupo de WhatsApp da igreja. E muitas vezes eu fui no escritório do pastor e comentei com ele. Eu comentei para ele, falei assim, olha, pastor, ali no terror, gente. Eu falei, olha, pastor, eu gritei tão alto que teve vezes que eu gritei mais baixo e a minha garganta ficou... quando você fala muito alto ou então vai cantar e canta ali com a garganta e a sua garganta fica toda raspada. E, gente, não acontecia nada com a minha garganta. Aí eu fiz esse comentário com o pastor. E aí, gente, é como eu tenho falado com vocês. E eu fui buscar ajuda. E hoje estou congregando na sede regional de Belo Horizonte e conto para vocês, aí que falo com vocês igual da passagem daquela mulher de fluxo de sangue. Ela foi buscando ajuda até encontrar ali o Senhor Jesus, e ser curada, ser liberta. E é nessa fé que nós estamos aí, vivendo aí, na liberdade a qual o Senhor Jesus Cristo nos libertou. E vim aí, nela manache dele canta la barraga e ganda la badaciri goi ganda la badaci e dela badarranasse dele coi canta la babarraganda ele desce dele canta la badarradamas e nela manasse dele coi canta ele desce dele canta la badarradamas. Itolo coi canta le dessa nella manasse delle bigo e ganda la manasse te le canta la badarra della manasse e le menissi coi canta le dassa le bigo a manasse delle canta la badarra la manasse itolo coi canta la badasse te le bigo que la manasse em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aí vem aí, nasce te canta le bebe me massi de canta la dassa e babarra nasce le bebe bogo né nasce de le babarra nasce de ganda da manasse e nela manasse te canta la da nasce de ganda da manasse. Estamos vivendo a liberdade a qual o Senhor Jesus Cristo nos libertou. É nessa liberdade que nós temos de viver. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu estou aqui falando com vocês a verdade. Tô falando, e vocês estão aí querendo que faz igual lá no Egito, quando aquele povo é liberto, eles ficam ali no deserto, rodeando, por anos e anos. Está repreendido, está amarrado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós temos de viver o melhor de Deus, e é agora, no tempo real. Viver o melhor de Deus ali, não ficar ali com vãs repetições. E como eu estou falando com vocês do curso Fé do missionário R.R. Soares que eu fiz, não ficar ali com vãs repetições. Quando eu falo com vocês ali, que ali que eu aprendi a viver a fé real, eu fiz o curso e saí praticando realmente e coloquei o diabo no lugar dele, no tempo real. É ali no momento que se levantar uma situação contra você, que você tem que abrir a boca e falar a palavra de Deus. Falar aí, o que Deus fez por nós. Por que o Senhor Jesus está ali na cruz, todo ensanguentado, todo furado ali, todo marcado com chicote. Cada chicotada que o Senhor Jesus levou ali, foi para nos libertar, foi para nos salvar e foi para levar ali todas as nossas dores. E outra coisa que eu tenho falado com vocês, que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma, ali o Senhor Jesus, ele não falou, ele não ficou gritando, falando. O Senhor Jesus falou ali, palavras certeiras ali. E uma das palavras que o Senhor Jesus disse foi: Pai, por que me abandonaste? Então, gente, no momento que o Senhor Jesus foi ali, e pegou todos os nossos pecados, levou sobre ele, Deus não pode ser com ele mais,
porque o pecado é que nos afasta de Deus. É o pecado que nos afasta de Deus. Então preste atenção nessa revelação aqui. É o pecado que nos afasta de Deus. Enquanto você estiver ali, sendo ali tentado pelo diabo, sendo ali maltratado pelo diabo, ali, igual eu falo com vocês, o Senhor Jesus não abriu uma vez a boca para falar: chega, Deus, eu não aceito mais, sai! Não falou com eles assim não, porque se o Senhor Jesus falasse uma palavra, eles caíam tudo lá por terra lá. É quando eu digo para vocês aqui, povo de Deus, é como eu digo para vocês aqui, povo de Deus. É o pecado que nos afasta de Deus, entende? E o Senhor Jesus, recebendo ali todos os nossos pecados, ele morreu, né? Ele morreu e ao terceiro dia desceu ao inferno. E pegou na mão do Satanás a chave da morte, resgatando tudo para nós. E aí é você que vai aceitar ficar aí, sendo sacrificado. É você que vai aceitar aí, essas vãs repetições aí. Ele resgatou tudo para nós ali. É quando eu falo aqui, pelo pecado de a morte abundou, e pela morte de a graça superabundou. Amém, povo de Deus? E é nessa fé que nós temos de estar, povo de Deus. É nessa fé, nesse entendimento que nós temos de estar. Não é em outro entendimento. E quando eu falo aqui, Deus, ele não tem compromisso com outra palavra que não seja a palavra dele. Então, leia a Bíblia. Tenha uma Bíblia de estudo na sua casa. Tenha aí, uma Bíblia de estudo, e tem uma Bíblia comum para você estar ali lendo e confirmando ali os versículos aprofundando ali nos versículos ali da Bíblia de estudo, e vocês vão entender direitinho. E no momento que vocês for ler, gente, peça a Deus, ora a Deus para que o Espírito Santo te acompanhe ali na leitura, para que vocês aprendam realmente. Aprendam, Deus vai ali abrindo seus entendimentos, e para que vocês vivam uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, uma vida abundante em Cristo Jesus, porque o nosso Deus é rico, e ele, segundo a sua riqueza, ele supre todas as nossas necessidades. E aí, gente, não aceite que venha aí, as galegas, as vagabelas, catineias, as patricinhas aí para poder entrar no seu lugar, entrar aí no seu lugar. E conte o seu testemunho.
Conte o seu testemunho aí, ó, falando a verdade. E, gente, não fica dependendo de pessoas para ajudar você a provar que você falou a verdade, não. Conte o seu testemunho e faça um tutorial, sem ficar precisando de que pessoas falem por você. Fale você por você. Faça um tutorial mostrando ali por A mais B o que aconteceu. Quando você fala a verdade, não sai, você não tem que sair dos trilhos, não. Você vai ali no trilho, no caminho, na verdade, na vida. Porque fora desse caminho não tem verdade. Fora dessa verdade não tem vida. Porque fora da verdade você vai ter que estar mentindo. E a mentira, ela sempre vai tirar você aí, ó, do caminho. Vocês entenderam? Entenderam a minha fala aqui? Entenderam o meu ensino aqui? É para que vocês fiquem sempre na verdade. Sempre na verdade. E precisando de fazer um tutorial, você não precise. Deixa eu daquele ficar aí, ó. É verdade, foi sim. Ela fez assim, assim, assim. Não, seja você e Deus. Você e Deus. Você está falando a verdade? Deus vai confirmar com a palavra dele no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, nós vamos fazer aqui os anúncios. Eu vou começar fazendo aqui os anúncios para vocês. Os anúncios aqui os aplicativos de compra da Solvi. E como eu falo com vocês, a Solvi é uma empresa aí, ó, desde a dona de casa aí, ó, com marmitex, entregando marmitex, até aí a Petrobras. E a Petrobras, gente, eu conto para vocês aí, ó, o que aconteceu dentro do meu carro. Eu conto para vocês ali desde o momento que nós fomos abrir a loja. A gente abriu a loja da gente era uma garagem. Era uma garagem onde cabia 2 carros. E a gente abriu a loja só numa parte, na parte da frente da loja. E ali, gente, em 3 meses, a loja bombou. Fazia uma fila, assim, para que as pessoas vinham comprar e fazia uma fila de pessoas. Então, povo de Deus, é esse testemunho que eu conto para vocês, aí, ó, da grandeza de Deus, do poder manifesto na vida da pessoa que crê, na vida da pessoa que crê. Aí eu conto para vocês como que essa loja foi aberta, eu conto para vocês que Deus mostrou, aconteceu uma situação ali e Deus me mostrou a loja, a loja ali, como que seria a loja todinha, e nós organizamos ali dentro daquela visão que eu tive, e lá está a loja. Hoje a loja está lá, paralisada, porque houve uma quebra de aliança. É quando eu falo com vocês aí, ó. Seu marido quebrou a aliança, seu marido aliançou aí com Satanás, aí prega a palavra para ele, coloca ele no paredão, coloca ele no checkmate e dê um picolé de aranha para ele se divertir aí, ó. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque, gente, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova daquilo que não se vê. Então, quando vocês entrarem nesse caminho, entre nesse caminho sabendo aí, ó, da seriedade que é. E da responsabilidade que vocês têm que ter com a vida com a vida aí que vocês decidiram levar em Cristo Jesus. E eu falo com vocês também, gente, da divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia, que é um fato, e falo com vocês também, gente, dos prédios Arranha-Céu ali na Avenida Brasília. E falo com vocês também, povo de Deus, ali, gente, da nossa obra ali na Orla da Pampulha, povo de Deus.
a nossa obra ali na Orla da Pampulha. Eu conto para vocês da caminhada que eu fui fazer lá na Orla da Pampulha e conto para vocês, falo com vocês aí do projeto que eu fiz ali. E que esse projeto ele deu trabalho. O povo veio para cima e não teve jeito não, gente, porque as bênçãos de Deus, elas são irrevogáveis. Se é de Deus para você, ninguém rouba, ninguém toma. E é nessa fé que nós temos de estar. E essa obra aqui, esse projeto aqui, nós falamos principalmente do projeto Em Volta à Lagoa ali, que é um projeto voltado para as pessoas sequeladas após Covid-19. Nós falamos principalmente para essas pessoas. E outra, gente, nesse projeto aqui, eu falo também, gente, do tempo que eu estive lá. E nesse tempo, eu falo ali dos brindes que eu consegui ali. E, gente, eu tenho anunciado, eu tenho colocado ali aí em pauta para vocês e deixado bem claro que todos os anúncios aqui, gente, gera empregos, né? Gera vagas de empregos. E tem algumas ali, gente, que nós temos que estar aí, fazendo cursos, né? Você que não tem um curso ainda, vai fazer um curso, vai lá se preparar para então você estar entrando aí, estar aí, tomando posse da sua bênção no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, eu falo com vocês ali do aeroporto, pertinho ali, da Orla da Pampulha. Esse aeroporto já foi, nós já demos uma verba aí, e já teve ali a primeira etapa de organização, e tem mais, povo de Deus, que ali vai ficar um lugar ali, muito bonito, muito bom, e vai gerar aí, já gerou, e está gerando, e vai gerar aí, muitas vagas de emprego, povo de Deus. E outra coisa também que eu falo com vocês as obras ali da Avenida Andradas. Essas obras, ela tem aí, aumentado dia a dia. E essas obras, povo de Deus, eu falo com vocês ali, a partir dali do prédio, daquele prédio espelhado, e ali, da TJPM, ali daquele prédio ali, até em frente à igreja. Eu já havia feito aí um filme mostrado para vocês. E essa obra, ela cresceu, gente. Ela cresceu a partir do momento que eu fiz um filme, mostrei para vocês assim, e falando com vocês. Eu sou menina dos olhos de Deus, o que vocês estão vendo aqui? E ali, depois de ter havido ali, várias passeatas. E é assim que eles fazem, povo de Deus. E aí depois, só leva. Pum, pum, pum. É como eu disse aqui para os Santa Luzienses, o dia que eu fui lá na Avenida Santa Luzia, a Avenida Brasília aqui de Santa Luzia, e eu falei com vocês falei com vocês ali os lugares para estar construindo os prédios. E aí eles mandaram aí no WhatsApp para mim para mim fazer uma caminhada e até mais embaixo da avenida. E eu falei com vocês que eu estou sempre anunciando que o cristão é mais valioso, gente, valioso do que o satélite aí. E que eu, sendo a menina dos olhos de Deus, vocês acham que Deus não vai ali, eu aqui dentro de casa, vai me localizar e me mostrar que não? É como eu tenho falado com vocês, gente, que no mundo espiritual não tem distância, não tem distância. Igual eu tenho falado para vocês, mostrado para vocês aí, na íntegra. Eu tenho mostrado para vocês aí na íntegra, claramente. É quando eu conto aqui. Aí o outro tá lá. Que é isso? Vocês entenderam, povo de Deus?
É nessa fé que eu estou, é na fé real, gente. É na fé aí, ó, real, a fé tangível de Deus. É você ir lá fazer o curso fé e sair praticando em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É quando eu falo com vocês aqui, gente, da independência, de você não depender de homens, você depender única e totalmente de Deus. É quando eu conto para vocês os meus testemunhos, eles vieram todos contra mim. Todos vieram contra mim, não foi um ou dois, não, foi todo mundo, até minha família, pessoas que eu estava ali respeitando, pessoas que eu assim ajudei, aí vieram contra mim. E quando eu falei a palavra de Deus, entendeu? É isso que aconteceu, é a independência, é a fé real, é a fé onde você depende única e inteiramente de Deus. E aí, você está pronto para viver a fé real? Em nome do Senhor Jesus de Nazaré? É essa fé que eu estou convidando vocês para estar vivendo. É essa fé que eu estou convidando vocês aí, ó. Vamos engrossar o cordão de 3 dobras e adentrar Brasil afora, Brasil adentro e tá fazendo a diferença. Que negócio é esse aí, ó, que o mundo jaz do diabo? Se o Senhor Jesus disse aí, ó, enquanto eu estiver no mundo, eu sou luz do mundo. Nós somos quem? Nós somos pequenos pequenos cristãos. Então vamos iluminar o mundo. E a palavra de Deus deixa bem claro aí, ó. Onde a luz chega, as trevas não existem. Não existe trevas. Glórias, aleluias, glórias, glórias. E é nessa fé que nós temos de estar, gente, na fé real. E colocar o diabo ali, ó, no lugar dele, no tempo real, debaixo dos nossos pés e amarrado no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? E povo de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, daqui para frente é Ele que vai nos ajudar. E fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi. E sim, povo de Deus, eu não anunciei aqui as obras da Avenida Cristiano Machado. E como eu tenho falado com vocês, nós vamos estar aí, ó, fazendo a chamada para estar anunciando todas as obras, inclusive os sorteios, as viagens que nós estamos organizando, e tem outras coisas aí que nós não podemos esquecer. E é vocês que tem que estar aí, ó, comigo, não deixando eu esquecer, e tá aí, não aceitando aí, ó, que as vagabelas, as catineias, as galegas, as patricinhas venham roubar de nós. Se elas querem, vai lá e trabalha, faz a parte dela e entrega aquilo que elas trabalharam, né, povo de Deus? Justiça seja feita. E é você, homem de Deus, é você, mulher de Deus, que vai fazer essa diferença no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi. É a Solvi que chegou para ficar. Fique com Deus.